Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o tema é Um Papo sobre as Eleições, parte 1. Estamos aqui justamente para levantar algumas questões, algumas reflexões, para que todos possam decidir corretamente e para entender também que nós temos vieses cognitivos e nossa estrutura humana nos empurra a tomar decisões muito erradas. Então a ideia é apresentar um pouco disso e também trazer algumas dicas de como poder decidir melhor nesse período. Vem comigo? E como sempre, convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois nele tem bastante informações sobre projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, vídeos, palestras em geral. Então, aguardo sua visita lá. E também convido todos a participarem desse podcast através de mensagens que podem ser enviadas para podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22 99222 1003. Eu fico no aguardo de sua mensagem com críticas, elogios, dúvidas, sugestões, comentários. Não deixe de participar. Então, esse podcast está sendo gravado num mês de campanha eleitoral para a presidência em 2022 e justamente por isso o tema que eu resolvi adotar é a eleição presidencial. Mas não precisam ficar preocupados que eu não estou aqui para fazer campanha para político nenhum, nem para falar mal de político nenhum. A ideia é outra. A ideia é bater um papo sobre o momento eleitoral e sobre as nossas tomadas de decisão nesse período. Então, o que afeta essas tomadas de decisão e por que muitas vezes nós somos enganados nesse período e por que a gente acaba tendo escolhas que não são adequadas? Então, vamos discutir um pouquinho esses assuntos e quem quiser participar é só enviar mensagem, eu leio aqui e a gente discute nos próximos episódios. Então, para começar, eu vou passar um panorama mais ou menos do que eu observo e a partir disso falar um pouquinho, dar algumas dicas, que aí eu creio que fique mais para o próximo episódio, algumas dicas de como a gente se livrar um pouco desses vieses que nos levam, nos empurram a tomar decisões equivocadas. Então, para início de conversa, o que eu observo é o seguinte: infelizmente, a política, e eu acredito que isso seja até interesse de alguns dos políticos, nos leva a tomar partido ou tomar decisões com base quase que numa torcida. Então, eu observo que muitas pessoas votam ou defendem o candidato A ou B, o partido A ou B, não porque ele acha que é o melhor, não porque ele efetivamente conhece o trabalho dele e acha que vai ser o melhor. Ele defende porque ele até teve essa impressão lá atrás, fulano é o melhor, ou é o mais eficiente, e a partir disso ele esquece de analisar fatos, ele esquece de ver fundamentos e passa a defender ele como se fosse uma torcida de time. Isso é um fator que nos leva a tomar decisões erradas, né? Você defende e não sabe por que você está defendendo, você defende, diz que é o melhor, mas e aí? Por que é o melhor? Qual efetivamente foi o trabalho que foi feito anteriormente na vida dele? No que ele colaborou com a sociedade para poder hoje pleitear, estar com poder, né? Estar num cargo de destaque como esse. Então, isso é uma coisa que vem prejudicando as tomadas de decisão e que cada vez se vê mais. As pessoas defendendo cada vez com mais intensidade o A ou B, mas com essa intensidade no sentido de torcer por ou defender por, não necessariamente por ser realmente algo que ele conheça. Bom, uma outra coisa que anda meio que em paralelo com isso é também, assim como se defende como uma torcida, se costuma atacar o partido B. Mas a grande questão, por que se ataca o partido ou o candidato B?
porque realmente você conhece os fatos, você tem conhecimento de causa, você teve acesso às coisas que comprovam a má gestão, o mau caráter do indivíduo, ou não? Você está simplesmente repetindo um discurso que te falaram. Você está simplesmente repetindo um discurso que você viu na internet. Você está simplesmente usando isso para confirmar a sua torcida pelo outro. É isso que a gente tem que analisar. Porque, primordialmente, é o que eu imagino, assim, de início, que tem nos empurrado a tomar decisões erradas. Esse pré-julgamento, muitas vezes, por repetidas informações que nos são passadas, mas que muitas vezes a gente não tem acesso para saber se são reais ou não. Ou a gente não tem acesso ou a gente não busca saber. Então, a gente tem que evitar esse tipo de situação porque elas nos empurram às tomadas de decisão erradas, né? E, junto a isso, a gente tem que observar que muitas pessoas também tomam decisões com base em interesses pessoais. É melhor A ou B porque ele beneficia a minha empresa ou porque ele beneficia um segmento no qual se enquadra a minha família, ou porque ele me beneficia pessoalmente, ou porque eu tenho um cargo tal, né, um emprego indicado e eu vou continuar nesse emprego, ou é porque alguma questão fiscal referente ao meu trabalho, ou alguma coisa que envolva a minha vida pessoalmente. Bom, a gente tem que entender o seguinte: a gestão de um país ou a gestão de um estado, ela não é uma questão individual, ou pelo menos não deveria ser, né? E o humano, por natureza, ele já é uma criatura egoísta. Todas as nossas estruturas neuropsicológicas, neuroquímicas, nos empurram a esse egoísmo. Pelo instinto de autopreservação, pelo instinto de preservação de clã, então, coisas que eu já até falei em outros episódios. Então, nós somos o tempo todo empurrados ou tendemos a tomar decisões que nos beneficiem pessoalmente ou que beneficiam o clã. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão que interfere numa vida em sociedade, interfere no todo, no conjunto da população, nós não estamos nos referindo a decisões pessoais, a decisões de clã. A gente está se referindo a decisões de sociedade, de convívio. E nesse caso, a gente teria que, para ter uma decisão correta, nadar contra a maré. A gente deveria vencer os nossos instintos, os nossos impulsos egoístas e decidir por aquele que é melhor para todos, independente da minha situação pessoal. Então, são vários ali fatores que nos empurram a ter tomadas de decisão totalmente erradas nesse período. E isso vai fazendo com que o todo, a população, a partir dessas decisões erradas, vão tendo uma degeneração, né, no seu relacionamento, vão tendo uma degeneração na sua situação financeira, de trabalho, o que for, porque as decisões são tomadas ou por interesse ou por defender algo sem embasamento. Então, é contra isso que a gente está lutando. Aí você me diz, poxa, mas um episódio desse num podcast sobre neurociências? Sim. Por quê? Porque, tendo dito isso, eu posso começar a relacionar algumas coisas que eu falei aqui a coisas que eu já expus em outros episódios, como vieses cognitivos. Então, eu posso dizer, por exemplo, o viés de confirmação. Ele está muito presente nessa história. Ele está muito presente nessa situação. Por quê? Essa questão de torcida, você tem um viés de confirmação a partir do momento que você compartilha informação, que você aceita informações ou que você busca informações, não que sejam verdadeiras, não que tenham uma fonte ok, mas informações que confirmem o que você pensa. E isso é o viés cognitivo de confirmação. Eu ir para a internet e ignorar tudo que fala contra o que eu penso e passar a dar peso
e a divulgar e a pesquisar coisas que confirmem o que eu digo, mesmo que de fontes não confiáveis. Então, eu tenho uma mentira espalhada muitas vezes e eu torço para aquela pessoa. Então, o fato de eu torcer para essa pessoa muitas vezes me leva a acreditar e a divulgar naquela mentira. E isso sim é o viés de confirmação. Muitas vezes, alguma discussão política ou alguma coisa, eu saio, não, eu tenho que arrumar alguma coisa que confirme o que eu digo. Quando, na verdade, não, você não tem que arrumar nada que confirme o que você diz. Você precisa se informar para ver se o que você diz é correto. E aí, se não for, reformular seus pensamentos. Só que a minoria das pessoas faz isso. A maioria das pessoas tende a entrar no viés cognitivo de confirmação, que é justamente não querer mudar de opinião. Outra questão que também está muito presente nesse período é o chamado viés cognitivo de adesão, que eu já falei em outro episódio, nada mais é do que aquele popular efeito manada. Quanto mais pessoas eu vejo fazendo alguma coisa ou tendendo a alguma decisão, mais eu vou ter vontade de também fazer. Então, é esse viés de adesão, o efeito manada, que gere a questão da moda, por exemplo. Alguém usa um chapéu de um certo jeito, aí o outro usa, e quanto mais gente usando, daqui a pouco a pessoa nem gosta, mas está usando também, porque está todo mundo usando. Então, esse viés de adesão também é muito prejudicial. Porque, de repente, você é um dos poucos que toma a decisão correta. Só que ao ver várias pessoas adotando atitudes e medidas que são adversas àquela sua, você repensa você. Você não repensa. Você não pensa, eu vou seguir o que eu penso e acabou, independente de eu ser ou não maioria. Muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas, quando veem, não, mas está todo mundo fazendo assim, eu devo estar errado. E aí a pessoa acaba invertendo, ela acaba adotando o mesmo comportamento, mesmo que ela não concorde, por uma simples questão de maioria. Então, aí já temos dois vieses cognitivos que atuam fortemente nesse período. Temos um terceiro, que é o viés de egoísmo, que é o seguinte, não, aquilo que me beneficia, ok, o que não beneficia, ignora-se. Então, isso também está presente, essa tendência humana ao egoísmo, tá? O instinto de autopreservação, de preservação de clã, como eu falei, está junto com esse viés de egoísmo, que é quando você, de fato, busca coisas que beneficiem pessoalmente a você, beneficiem pessoalmente a sua família e o seu entorno. E, por fim, lógico, a gente poderia aqui passar horas falando, porque, na verdade, esse assunto, eu estou resumindo ele em alguns vieses cognitivos e algumas coisas, mas existem N situações que se aplicam. Eu só estou querendo levantar essa discussão. No próximo episódio eu vou vir com algumas dicas para a gente tentar reverter essas tendências e tomar atitudes, tomar decisões corretas, mas eu quero passar esse panorama antes. E nesse panorama, a gente tem uma última questão que também precisa ser trabalhada e que muitas vezes é deixada de lado nesse período, que é a empatia, que permeia isso tudo. Eu já falei sobre a empatia em outro episódio. Nós temos neurônios espelho, nós temos diversas estruturas que nos permitem analisar a situação do outro. E que essa análise da situação do outro, na verdade, não é feita... É uma análise nossa do que se passa fora. Na verdade, essas estruturas espelham em nós a situação para que dentro da gente, internamente, o nosso cérebro consiga analisar, né? E muitas vezes esses mecanismos de empatia, eles são totalmente inibidos pelos vieses cognitivos ou pelos nossos instintos de preservação. E é algo que a gente também precisaria inverter nesse período, que é justamente a nossa incapacidade total, ou bem parcial, de analisar, ignorando a nossa situação por um momento e passando a ver a situação dos outros. Então, se eu tenho uma geladeira cheia nesse período, se eu tenho um trabalho que eu consigo desenvolver e que é
fixo e que me garante uma estabilidade da família, mesmo que não numa condição de uma pessoa rica, mas que me garante ter um teto, me garante ter alimento, será que eu tomo minhas decisões com esta visão ou com base na visão de que existem milhões de pessoas que, sabe, precisa implorar um pedaço de pão ou precisa ficar trabalhando em subempregos e fazendo diversas coisas para garantir que seja a comida. E muitas vezes não tem esse teto que você tem. Então será que a gente está decidindo com essa visão ou com a visão do que a gente acha para a gente, do que a gente acha para a nossa família, do que a gente acha para a nossa empresa? Será? Então essas reflexões que eu acho que são fundamentais nesse período, e por isso que eu quis trazer isso, para que todos entendam que, na verdade, existem casos onde há uma malícia, onde a pessoa propositadamente toma as decisões que nem sempre são as melhores para o todo, por questões meramente pessoais. Existem sim os casos de malícia, mas existem muitos casos que não. Simplesmente pelo fato do humano ser empurrado a erros de decisão o tempo todo, né? Ser empurrados a erros cognitivos, a vieses cognitivos, a instintos que nos fazem ter essas decisões. E que muitas vezes, por desconhecer isso, a pessoa acaba sendo levada pela maré e entrando nesse ciclo, e aí realmente fica difícil enquanto sociedade que se possa desenvolver. Então, eu quis trazer essa discussão justamente para que todos reflitam e pensem, será que todo mundo que eu não concordo, que eu vejo que toma esse tipo de decisão, está fazendo isso por maldade? Não. Uma boa parte deles está sendo empurrado a tomar esse tipo de decisão por uma questão estrutural humana. Mas tem como reverter? Tem. E aí, levantadas essas discussões, no próximo episódio eu volto com algumas dicas, né? O que a gente pode fazer para não ser empurrado a cometer erros? O que a gente pode fazer para não deixar que essas decisões sejam as piores possíveis nesse momento, onde o futuro é definido para uma boa parcela, né? Eu diria que para a maioria da população. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falei sobre esse momento eleitoral. É a primeira parte, semana que vem tem mais. E eu gostaria de contar com a participação de todos através de mensagens, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através de e-mail para o endereço podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Eu aguardo a sua participação e estaremos aqui na próxima semana com a segunda parte desse tema bastante instigante. Até lá!